Miss Dollar, conto de Machado de Assis. Estamos na terceira parte deste conto. No meio dessa terceira parte, esse é o quinto vídeo. Algum leitor grave achará pueril esta circunstância dos olhos verdes e essa controvérsia sobre a qualidade provável deles. Provará com isso que tem pouca prática do mundo. Os almanaques pitorescos citam até à saciedade 1000 excentricidades e senões dos grandes varões que a humanidade admira. Já por instruídos nas letras, já por valentes nas armas. Já por, provavelmente você não usa, né? Eu coloquei ali no nosso Quizlet, ou somente o já, né? Perceba, diferente do nosso eu já almocei hoje. Emprega-se, então é uma conjunção alternativa, né? Entre essa opção e essa. Emprega-se repetindo no início de duas frases sequentes com o valor de ora, ora, quer, quer. Não para. Já sobe nas árvores, já brinca com o cão. Ora sobe nas árvores, ora brinca com o cão. Quer sobe nas árvores, quer brinca com o cão. Fica estranho, né? Bom, então os almanaques pitorescos, ou seja, aquelas publicações que ficam falando curiosidades, né, sobre os grandes, citam até a saciedade 1000 excentricidades e senões dos grandes varões que a humanidade admira. Quer seja, ou deixa eu usar aqui, eu vou usar aqui. Quer seja por instruídos nas letras, quer por valentes nas armas. E nem por isso deixamos de admirar esses mesmos varões. Aqui eu acho importante, né, porque uma digressãozinha, porque perceba que a gente perdeu muito isso, né? Repare, pra gente é meio ridículo, por exemplo, pelo menos no meio em que eu vivo, você falar de Napoleão, né? Ou de Júlio César, ou sei lá, ou de qualquer um do que conquistou grandes coisas, Alexandre o Grande, né? Vai ficar me parecendo meio... Eu tenho essa impressão, não sei no seu meio, que parece meio tosco, né? Lembre-se, olha o que o Machado de Assis está falando, né? E ele está falando isso, digamos assim, é o ar que eles respiram, é uma coisa cotidiana, uma coisa mundana, uma coisa que todo mundo faz, né? A humanidade admira essas grandes pessoas, ao ponto de ficar tentando achar curiosidade. E se você não precisa viajar muito no tempo, para o passado, para encontrar muito isso, né? Então as pessoas admiravam Napoleão, então você tem várias biografias importantíssimas de Napoleão, mostrando como Napoleão foi um grandíssimo homem. E a gente também, hoje em dia, pegando a nossa atualidade, a gente tem problema com isso, né? Falar de grandes homens existe, mas como assim, grande homem, né? E, bom, então a gente tem essas grandes biografias falando dos grandes feitos de Napoleão. E além disso, nas próprias biografias ou em alguns almanacs, como diz o nosso narrador aqui, você tem curiosidades. O presente que o Napoleão deu para a mulher dele. O que o Napoleão nunca comia tal coisa. Esse tipo de coisa. Então perceba, o pressuposto aqui as pessoas admiram essas grandes personalidades. E a gente sabe que eles tinham alguns defeitozinhos, assim. E a gente não deixa de admirá-los, né? Então por que a gente deixaria de respeitar o Mendonça só porque ele tem esse calcanhar de Aquiles? Não queira o leitor abrir uma exceção só para encaixar nela o nosso doutor. Aceitamo-lo com os seus ridículos. Quem os não tem? O ridículo é uma espécie de lastro da alma quando ela entra no mar da vida. Algumas fazem toda a navegação sem outra espécie de carregamento. Bom, lastro, né? Eu espero que eu tenha colocado a definição aqui. Coloquei. Lastro é o seguinte. Matéria pesada e de pouco ou nenhum valor comercial que, à falta de mercadorias para transporte, é colocada no fundo de uma embarcação. Usa-se o lastro para restabelecer as condições de equilíbrio, levando em conta as diferenças existentes
entre o peso específico da embarcação, seu calado e a resistência da água. Então, basicamente, pense nisso. Você tem lá o seu navio e você descarregou todo o seu navio. Você não pode colocar o navio totalmente vazio na água, quer dizer, você pode, mas ele vai perder o seu equilíbrio, né? Então, para assentar, você tem um lastro, ok? Que é qualquer coisa, você coloca qualquer coisa só para fazer peso mesmo. Se você conversar com caminhoneiros, você vai ver que eles, eu não sei se eles chamam de lastro. Se alguém souber a resposta, por gentileza, comente aqui embaixo. Mas um caminhoneiro, cara que aquelas super carretas, né? Então o cara vai lá pra Bahia, né? E transporta lá, sei lá o que, mas é uma carga bem pesada, né? Quando ele volta, ele tem que achar alguma coisa para trazer, né? É claro, financeiramente isso compensa muito, mas se não achar nada, pelo menos para fazer peso no caminhão. Que o fato do caminhão ficar vazio, ficar batendo, ele vai danificar as partes do caminhão, esse tipo de coisa, ok? Então tenha em mente isso. Esse lastro é o que puxa para baixo e dá estabilidade, ok? O que pesa e que dá estabilidade, né? Ainda falando sobre a palavra lastro, porque ela é muito interessante, você pode falar de dinheiro sem lastro. Né? Por que não dá certo? Por exemplo, agora eu quero resolver o problema do Brasil. Eu vou mandar imprimir bilhões de reais. Eu vou dar lá 50 milhões para cada um dos brasileiros. Por que não dá certo isso? Né? O que vai acontecer? Logo naquela mesma hora, a inflação vai subir absurdamente. Né? Uma passagem de ônibus vai ter que trazer aquelas maletinhas de filme assim, abrir, tchic, aqui está. Vira, mostra pro cobrador, aqui está minha passagem de ônibus. Então, porque a inflação subiria muito, muito. Por que isso acontece? Porque todo aquele dinheiro não tem um lastro, não tem nada que dê peso àquele dinheiro, substância àquele dinheiro, é só papel. Né? Bom, então, agora tendo em mente tudo isso, a minha bateria está piscando, mas eu espero que não acabe antes de eu terminar. Não queira o leitor abrir uma exceção só para encaixar nela o nosso autor. Aceitamo-lo os seus ridículos. Quem os não tem? O ridículo é uma espécie de lastro da alma quando ela entra no mar da vida. Essa coisa meio inútil, mas que todo mundo tem para poder navegar. Algumas embarcações e algumas pessoas fazem toda a navegação sem outra espécie de carregamento. Só tem lastro, né? O cara vai até a Bahia carregando o lastro, volta carregando o lastro e fica só carregando coisas inúteis. Bom, vou abrir outro vídeo por causa da câmera.